Tá. Agora uma pergunta. Você acha que esse tipo de... Porque você falou, né? O campo dos conflitos, o conflito ele acontece em vários campos. E da comunicação talvez seja um dos mais importantes, porque você trouxe o caso dos Estados Unidos, que lá atrás, qual que foi? Na Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo, teve um vídeo que mudou a opinião pública e aí trouxe, pô, digamos, o conforto para que o governo americano na época fosse lá e interferisse no conflito. Você acha que esse tipo de informação que a gente vê hoje nas redes sociais, ele pode ser criado por pessoas ou governos que também estão tentando influenciar a opinião pública? Porque eu vejo que, cara, parece que bater na China hoje é assim, é legal, é um esporte bacana, é beach tênis. É o beach tênis da geopolítica. É o esporte da geopolítica, que o negócio se popularizou muito, assim. Então, você é Estados Unidos, é Europa, é América do Sul, parece que qualquer lugar que você fala, pô, bater na China é um negócio legal, entendeu? Não tem muito meio que todo mundo quer fazer. Você acha que esse tipo de máquina de comunicação, de informação, de desinformação nesse caso, pode ser financiado ou realizado por governos ou por parceiros de governos estrategicamente para influenciar a opinião pública? Não, com certeza, né? Você pega a Rússia, por exemplo, é especialista nesse campo de desinformação, junto com o aspecto militar nuclear. A Rússia, ela tem uma capacidade da criação dessas fazendas de bots, desses perfis falsos. Para influenciar a opinião pública, eles interferiram nas eleições americanas, eles interferiram, por exemplo, no Brexit, que foi o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, para convencer mesmo que seria bom para a população britânica sair da União Europeia. A guerra da comunicação está num grau tão elevado, a gente pega, por exemplo, o TikTok hoje, que é a rede social que mais se expande. Acabou de acontecer, por exemplo, uma eleição na Romênia, em que o candidato, que também é ultranacionalista, defende políticas que a Romênia saia da OTAN, ele é totalmente pró-Rússia, assim. O TikTok, aparentemente, foi o que a oposição da Romênia está falando. Ele financiou ou ele dava mais relevância para que esse candidato aparecesse mais nas redes sociais. Aí a população da Romênia tinha muito mais acesso à informação de quem era esse candidato e o cara foi ganhando popularidade. Isso acontece com o YouTube, isso acontece... Eu, por exemplo, como tem uma rede social, né, que fala bastante sobre geopolítica e tal, eu acabo percebendo também. Você tem alguns termos, por exemplo, que você usa no Instagram, por exemplo, que se você coloca o termo e você escreve, a relevância, por exemplo, do story já baixa bastante já. Isso é determinação, claro, da plataforma, entende? E aí, de novo, não tem bonzinho no mundo. Os americanos fazem isso, os russos fazem isso. Por exemplo, o Trump anunciando que ele quer... Na verdade, foi muito mais os Estados Unidos como um todo, né? Banir o TikTok, ou pelo menos fazer com que o TikTok seja vendido pela ByteDance, que é a empresa chinesa que controla, para uma empresa que seja controlada pelo Estados Unidos mesmo, né? Por que isso? Porque eles têm medo que a China consiga manipular a opinião pública americana utilizando o TikTok hoje, que é muito popular, principalmente entre os mais jovens, né? Uhum. E o Instagram não tá na China? Não, né? Eles têm as redes sociais próprias deles, né? Porque a China sabe... Mas isso é uma coisa maluca, né? Porque são esses algoritmos trabalhando, né? Aí eu não vou fazer juízo de valor aqui, propositalmente ou não, com mais força para um lado ou para o outro, né? Mas muito também em cima do próprio instinto humano. Porque no final do dia, né, são as pessoas que estão ali pesquisando às vezes algum tema, aí entra o viés de confirmação, que é você querendo encontrar os argumentos para aquilo que você acredita, né? Então é aquilo, você vai comprar um carro, você fala, será que essa marca é boa? De repente na rua você só vê aquele carro, fala, pô, todo mundo comprou, então eu vou comprar também, tá vendo? O carro é bom, né? É só o viés de confirmação trabalhando ali no teu inconsciente, porque continua a mesma quantidade daquele carro que estava na semana passada, né? E aí fica essa questão da gente entender se a gente também não está retroalimentando isso quando você pesquisa, porque o medo, né? A raiva, eles vendem muito mais. E aí esses algoritmos acabam te alimentando com isso, você fica preso na rede social, a rede social está ganhando a grana dela maravilhosa com as propagandas, enfim, porque você está sendo bombardeado por aquilo, né?
E aí você vê os erros dos governantes também alimentando mais isso daí, né? Teve um caso do Biden na questão envolvendo Israel e Hamas, que eu achei emblemático, né? Ele, num pronunciamento, colocou que tinha visto um vídeo de bebês decapitados no pronunciamento dele. Aí, horas depois, vêm os bombeiros, né? Não, veja bem, o vídeo não foi confirmado. Já foi. Rastilho de pólvora. Você imagina quantos compartilhamentos não teve um vídeo desse? E ele é chefe de Estado. Sim. E ele é chefe de Estado. Né? Então, essa questão das redes sociais muito me preocupa fomentando, criando um exército de opinião com base em que notícia? E ser Aí a gente entra numa coisa até meio ética em relação à liberdade, porque realmente, né? Porque as redes sociais, elas acabam manipulando questões políticas, questões econômicas. Então a solução é regular, é o Estado definir exatamente o que a gente pode ver, o que a gente não pode. É perigoso isso também, né? Muito. Por exemplo, a China, ela, como vocês bem falaram, né? Que a China não tem Instagram, por exemplo. Verdade, né? E, inclusive, tem o TikTok, só que o TikTok ele é regulado pelo Estado chinês, inclusive. Então, quando vai passando lá, não tem dancinha, né? Aquelas coisas e tal, mas tem, por exemplo, coisas relacionadas à história chinesa, à formação política dentro da China. Então, eles utilizam as redes sociais como uma manobra até para a conscientização do povo chinês. Claro que você pode ver isso de um ponto positivo, é uma rede social que parece mais interessante para a formação cultural da população. Mas você pode ver isso como uma coisa extremamente perigosa, porque é o Estado definindo o que você tem direito de assistir ou não tem o direito de assistir, entende? Sim, sim. Então, assim, é uma questão ética complicada, né? Cara, é uma coisa que me chamou a atenção, você falou assim, a Rússia influenciou nas eleições dos Estados Unidos, na questão do Brexit. Quais evidências que a gente tem de que, de fato, a Rússia fez isso, conseguiu fazer isso? E de que maneira que ela fez isso, né? Então, são empresas de comunicação americanas confirmando isso. Por exemplo, a Cambridge Analytics, que é uma das empresas que atuavam na mediação, depois acabou se confirmando que teve um financiamento russo para essa empresa para a criação de perfis falsos. A Microsoft, agora dessa vez, por exemplo, confirmou que não só a Rússia, mas também o Irã quiserem interferir nas eleições americanas com campanha de financiamento. O que geralmente eles fazem? Eles vão criando uma série de perfis falsos que vão postando sempre coisas ou notícias parecidas em favor de um candidato em detrimento do outro. Podem ser notícias verdadeiras, mas muitas vezes não são notícias verdadeiras. Só que hoje, as fake news, como você bem falou, né? Ela tem uma capacidade, como ela geralmente é muito mais emblemática, muito mais bombástica, muito mais polêmica, ela acaba sendo compartilhada. E no mundo da pós-verdade que a gente tem, que é o viés de confirmação que você falou. Sei lá, eu sou um cara, por exemplo, que eu gosto muito do Bolsonaro, por exemplo. Aí veio uma notícia pra mim. Lula matou 50 criancinhas. Sabia, o Lula ia fazer isso. Eu começo a compartilhar, por quê? Porque é uma coisa que confirma com o meu pensamento. A mesma coisa, né? Se eu for, por exemplo, petista, o Bolsonaro, não sei o que lá. Sabia, o Bolsonaro, não sei... E aí eu começo a compartilhar essa notícia. Então, hoje, esse mundo da pós-verdade, esse viés de confirmação, como você falou... ele faz com que a gente tenha uma vontade, uma ânsia muito grande de compartilhar notícias antes de saber de fato se elas são verdadeiras. E aí que entram, né, as fazendas de bot, as notícias falsas. Por exemplo, teve na eleição do Trump com a Hillary Clinton, as primeiras eleições do Trump, começou a sair uma notícia que a Hillary Clinton ela fazia parte de uma grande rede internacional ligado a... Nem sei se posso falar essas palavras aqui, né, mas... atração por menores de idade, né? Sabe o que eu tô falando, Sim. né? O YouTube não gosta muito dessas palavras, né? Com menores de idade. Depois você vê que é uma notícia falsa, enfim, mas isso já foi compartilhado pela sociedade americana. E o Ricardo trouxe os exemplos, né, anedóticos que ele colocou ali. Eu sou um bolsonarista, então o Lula fez aquilo. Então eu sou um petista ou lulista. Então eu vou compartilhar que o Bolsonaro fez aquilo. Que é outro elemento da natureza humana. Que é o bolsonarista, ele não quer compartilhar algo que foi positivo feito do lado dele, nem o petista lulista do outro lado. Ele quer compartilhar a desgraça do outro lado. Né? Por quê? Porque o ser humano, ele acaba se vinculando muito mais com isso. Com a notícia ruim, com algo que provoca medo ou raiva. É isso que gera avalanche Inflama, de compartilhamento e vira bola de neve. A fake news vira uma bola de neve. Sim. E as redes sociais sabem disso, né?
Os algoritmos estão aí para trabalhar para isso. Exatamente.